Morte do Nandô. Primeiramente é preciso nós começarmos a ver aqui algumas cenas. Eu sou uma pessoa que não consigo olhar para algumas coisas que se passam dentro da política angolana e eu não vejo como coincidências. Uma das coincidências que eu não vejo é aquilo que eu já falei certa vez sobre o simbolismo da nova sede, da restauração daquilo que é o MPLA, do tal rejuvenescimento que é pregado pela pessoa do presidente do MPLA, João Lourenço. Eu não vejo determinados movimentos como isolados da ideia central. Quando a gente olha essa ideia de rejuvenescimento, que nos traz uma sede milionária perante a fome e os problemas sociais que a gente vive atualmente, ok? Essa sede milionária, ela tem um olhar simbólico sobre aquilo que tendem a ser as políticas do MPLA para as próximas décadas ou para os próximos anos. E depois, nós não podemos olhar aqui determinadas situações quando a gente sabe que o Nandô fazia parte daquele núcleo das múltiplas candidaturas, que estava sempre a pôr o pé com relação às múltiplas candidaturas, que precisava de existir maior participação dentro do partido, etc. E era uma pessoa muito apoiada pelos jovens do partido. Atenção, uma pessoa muito querida e apoiada pelos jovens do partido. Dentro dessa liga a gente encontra também Gino Carneiro, a gente encontra o Dino Matroce, a gente encontra Paulo Pombolo, se calhar, a gente encontra também o Antônio Venâncio, encontramos o Valdir Cônego. Se a gente olhar bem essas pessoas que foram citadas aqui, Valdir Cônego foi afastado completamente do partido e disse que foi humilhado, mas nós já chegamos à conclusão que não é aquilo que se prega. Houve toda uma necessidade de instrumentalizar como é que foi o final dessa história do Valdir Cônego, ok? Houve uma necessidade do MPLA instrumentalizar e a quantidade de propaganda acerca de como terminou a história mostrou justamente isso, que o MPLA fracassou no assassinato político. Quando a gente fala assassinato político, é a morte do capital político de um Valdir Cônego, por exemplo. Fracassaram. Depois nós temos Gino Carneiro, que foi arrolado nos casos aí com PGR, etc. Primeiro falou-se em roubos de brinquedos, depois falou-se de burla por defraudação de viaturas e etc. E nós começamos a ver aqui um padrão de punição dentro do partido. Primeiro, comprometer a imagem de Gino Carneiro significa que, enquanto o Gino Carneiro estiver a responder um processo, ele não poderá concorrer ao lugar máximo, à cadeira máxima do partido. Então está-se a resolver assim com a questão ao Gino Carneiro. Depois nós temos o Fernando Dias da Piedade Nandô, que é uma pessoa que tem um capital político muito grande dentro do partido. Capacidade de influenciar decisões, a capacidade de ter juventude ao lado dele. Vimos em tempos, quando ele falou sobre a questão das múltiplas candidaturas, teve apoio de muitos jovens do partido. Há uma foto que ele está com Esteves Hilário, está com Gildo Matias, está com outras pessoas à volta dele que pareciam apoiar os posicionamentos que o mais velho tinha, e ele tinha lá o seu como é que eu digo, o seu capital moral dentro do partido. Então é alguém que representava uma ameaça direta, ok, ao João Lourenço. João Lourenço entendeu desde muito cedo que há uma necessidade muito grande de rebentar com os veteranos do partido, aqueles que tenham uma opinião, aqueles que têm capital político, aqueles que realmente podem confrontar diretamente as decisões que ele toma. Então eu olho para essa questão do próprio Nandô. Não foi por acaso, porque nós temos aqui uma sequência de casos a acontecerem com relação às pessoas que tomaram posicionamento contrário àquilo que é a agenda do próprio João Lourenço, a agenda de poder do João Lourenço. E eu não vejo isso eu não consigo separar aqui os eventos, Cota William. Portanto, se amanhã falarem que o Dino Matroce aconteceu alguma coisa ao Dino Matroce, teve um acidente, ou sei lá como é que é, se falarem que amanhã o engenheiro Venâncio foi encontrado sem vida no sítio X, se falarem, porque está-se a falar que estamos aqui perante uma espécie de fracionismo 2.0. Estamos a falar de um fracionismo 2.0 ou de uma purga 2025. Estamos a falar praticamente isso, porque eu não vou separar aqui eventos. Eu tenho o direito de fazer uma ligação com aquilo que vai acontecendo dentro do próprio MPLA.
Os acontecimentos começam todos a ganhar um fio e uma identidade, que se parece que está a acontecer mesmo uma purga interna dentro do próprio partido. E isso está relacionado com o quê? Está relacionado a uma nova fase que o próprio João Lourenço quer trazer na vida do partido. E ela começa por esvaziar, ok? Esvaziar a autoridade moral que existe com determinados líderes do próprio partido, pessoas muito influentes no partido, pessoas como Higino Carneiro e etc. É preciso esvaziar a moral que essas pessoas têm de interferir ou nas decisões diretas do próprio João Lourenço com relação ao partido. Você, quando esvazia esses indivíduos como Higino Carneiro e etc., você lhes tira, ok? Você lhes tira o peso político que eles têm, que é um peso político que não é fácil, que é derivado de uma longa trajetória dentro do partido. São indivíduos que basicamente se confundem com aquilo que é a fundação do próprio partido. São as únicas reservas morais dentro do partido que têm a capacidade de travar os excessos do João Lourenço, e muitos sempre se opuseram publicamente contra aquilo que são os posicionamentos de João Lourenço. Então é justamente isso que a gente precisa de ver, porque estamos a sentir que há um afastamento de uma oposição interna às decisões de João Lourenço. É o que eu sinto, é o padrão que eu consigo fazer um acompanhamento aqui, e nós precisamos de estar atentos porque pode acontecer nos próximos dias, porque João Lourenço tenciona manter-se na presidência do partido, ok? Tenciona manter-se na presidência do partido e fazer ascender vários jovens do partido que ele possa ter controle sobre os mesmos. É isso que o João Lourenço quer. Na verdade, aquilo que nós chamamos de rejuvenescimento... Tu acreditas que possa ter havido uma trama e não serem causas naturais? Acredito sim, por isso é que eu estou a fazer esse enquadramento das pessoas que se opuseram publicamente aos excessos do João Lourenço com relação à liderança do partido, da forma que umas estão a ser silenciadas, outras estão a ser afastadas do partido e outras estão a ser envergonhadas publicamente e arroladas em processos dentro desse nosso sistema de justiça instrumentalizado pelo próprio MPLA. É isso que a gente precisa de saber. Há aqui um padrão e nós não podemos dissociar esse padrão daquilo que está a acontecer. Portanto, é justamente aqui que é chamada a atenção. Por isso é que eu disse, nós podemos estar perante um fracionismo 2.0, um fracionismo, uma limpeza interna dentro do próprio partido para calar as vozes dissidentes com relação às vozes que estão descontentes com relação, ok, aos posicionamentos que o presidente do partido vem enveredando. Nós temos um Dino Matroce que falou publicamente que o João Lourenço falhou com as questões de reconciliação interna do partido, mostrando que o João Lourenço não estava preocupado em reconciliar-se internamente com os indivíduos do partido que tenham um grande capital político, pessoas como o Nandô, pessoas como os veteranos do MPLA. Isso mostrou claramente que o João Lourenço não está interessado. E se não está interessado é porque existe um plano B. E o plano B é o quê? É o silenciamento, é o afastamento, é o ostracismo e não se sabe até que pode ser a eliminação física de determinados indivíduos. Ok? Então é justamente isso que eu estou aqui. Há um padrão e nós não podemos negar esse padrão. Então é justamente por aí, está-se a esvaziar as reservas morais do próprio partido, por isso é que aumentou-se aquilo que é o Comitê Central, aquilo foi uma estratégia levada a cabo para o João Lourenço poder começar a colocar em lugares cimeiros jovens do partido que têm as suas próprias ambições. Só um minuto, Cota William. Meter num partido jovens que têm as suas ambições políticas para criar o maior Comitê Central do mundo, ok? Fez esse movimento e esse movimento não visa simplesmente aumentar exponencialmente o Comitê Central, mas visa unicamente também começar a esvaziar o capital político dos veteranos do MPLA, como se eles já não servissem para muita coisa e que o partido precisa sobreviver. Só que o próprio João Lourenço, ele também faz parte dos veteranos que deviam ficar para trás, mas ele quer posicionar-se nesse momento como o único ponto, a única reserva moral do partido, ok? Usando os seus poderes enquanto presidente do partido para elevar uma camada de jovens, ok? Para funcionarem como muralhas à sua volta, para proteger. Okay. Pegando nesse nicho, por que não podem ser causas naturais?
E não pode ser também, mais uma vez, colocado em xeque a qualidade dos nossos hospitais, nem mesmo das nossas clínicas. Como é que não se conseguiu, quer dizer, durante 40 minutos? É verdade, vão nos dizer, isso é normal em todo o mundo. Por quê? Olha só, Cota William, isso aqui não é para nós conversarmos. Há uma cena que é muito importante, nós deixamos aqui claro. José Eduardo dos Santos caiu porque perdeu a proteção de Fernando Garcia Miala. Isso é uma realidade inegável. E sabia-se muito bem que para o José Eduardo cair era preciso tirar primeiro Miala do jogo. A prisão do general Fernando Garcia Miala, ok, deixou o José Eduardo totalmente desprotegido. E esse lado da falta de proteção, porque nós sabemos que os serviços secretos de Angola, o CINSO, o SINFO, whatever que seja, eles têm olhos em todo lugar, nas empresas públicas, em todo lugar, até nos bairros, comissões de bairros, etc. O SINFO está aí. Significa que o SINFO, eles são um instrumento muito, mas muito importante para quem se encontra no poder ter uma visão alargada do próprio país. Porque o presidente ele não é omnipresente para resolver todos os problemas. Quem consegue ver o país não é o presidente, são os serviços de segurança do Estado. Então, quando o João Lourenço, quando o José Eduardo dos Santos prendeu Garcia Miala com suspeita que estava a preparar um golpe de Estado e qualquer coisa na altura, ele se desprotegeu. E esse desproteger é que vai fazer alguns acontecimentos se tornarem relevantes que vão levar ao seu desgaste e, consequentemente, à sua queda. Nesse momento, há aqui um ponto. O João Lourenço tem do seu lado um dos maiores aliados, que é o Fernando Garcia Miala, o general Fernando Garcia Miala. E ele tendo o Fernando Garcia Miala como seu aliado, por isso é que foi uma das primeiras pessoas que o João Lourenço tirou da cadeia. Tendo o Fernando Garcia Miala, ele basicamente está protegido, porque o CINSE tem olhos em todo lugar. Ok? O CINSE tem olhos em todo lugar. Tirou Fernando Miala da cadeia foi José Eduardo dos Santos, ainda. Foi José Eduardo dos Santos. Foi um indulto noturno, sim. Foi José Eduardo dos Santos. E nem que seja, vamos supor, e nem que seja. Mas o tempo com o José Eduardo dos Santos... Não é que... Não, foi mesmo. Foi mesmo. Isso eu posso te provar. Então não tem problema. Já que foi José Eduardo dos Santos, vamos lá ver então. Mas nós vamos dizer o quê? Que quando o Miala sai da cadeia, nesse momento, ele sai com uma imagem desgastada, sai com os seus rancores. Então é fácil conseguir derrubar. Se há uma estrutura em Angola que tem poder realmente, estamos a falar de real poder, de definir quem fica no poder, quem deve ir responder na PGR, que tem processos de todos e etc. É o CINSE. O CINSE tem segredos de todo o MPLA. Então é o CINSE que se torna o maior aliado de quem está no poder. Então é justamente isso. Eu costumo dizer assim, eu vou dizer mais uma vez, os padrões que eu vejo do afastamento de vozes dissidentes tem muito a ver com um padrão de afastamento dos indivíduos, de morte moral e retirar-se o capital político de indivíduos que representam uma ameaça direta ao João Lourenço. Então, é preciso deixarmos aqui claro que, tipo, uma pessoa como o Fernando Dias da Piedade Nandó, né? Morrer de causas naturais é pouco provável, na minha ótica. Por quê? Porque são indivíduos que têm os seus check-ups regulares, cuidam da sua saúde com muito zelo, não cuidam da sua saúde em hospitais públicos, cuidam fora, porque eles sabem também o sistema onde eles se encontram e etc. E morrer de morte súbita a uma pessoa como Nandó é no mínimo suspeito. De dizer que morreu de morte súbita, não, é no mínimo suspeito. Porque para mim, nós estamos a celebrar também um marco histórico. Qual é o marco histórico que nós estamos aqui a celebrar? A celebrar, não digo celebrar, né? Mas é um marco histórico, porque nós estamos a ter o primeiro nacionalista que nem teve tempo de ir morrer no estrangeiro, por exemplo. Quer dizer, morte súbita, morreu dentro de casa. Pessoas que estão extremamente preparadas e pessoas que são muito cautelosas com a sua própria saúde. Qualquer coisa que tenha a ver com a sua saúde é diagnosticada antes que os resultados impactem negativamente.
Não, eu não posso aceitar que o indivíduo que morre nas circunstâncias que morre e que era basicamente o indivíduo que era opositor ao João Lourenço na questão das múltiplas candidaturas. Se nós não prestamos aqui um bocadinho de atenção, a gente pode ver que nós estamos mais diante de uma limpeza interna do partido, no qual as vozes dissidentes, aqueles indivíduos que já não conseguem se comprometer com a agenda política levada a cabo por João Lourenço, acabam por ter afastados do partido, envergonhados A ala publicamente. democrática do MPLA, ou melhor, a ala que defende a democracia no MPLA, achas que este desaparecimento poderá ter um impacto negativo? Claro que tem impacto negativo. É só vermos, por exemplo, que quando um João Lourenço publicamente em um discurso consegue violar sistematicamente os estatutos do próprio partido, ele quer mesmo fazer um rompimento com aquilo que é a democracia, porque quando a gente fala do Valdir Cónego, falamos do engenheiro Venâncio, falamos de Gino Carneiro, etc. Não estamos a falar de futuros presidentes do país. Estamos a falar de indivíduos que tinham um grande capital político para promover mudanças democráticas dentro do MPLA, para democratizar as estruturas do partido. E o João Lourenço entende que a democratização interna do partido é retirar-lhe substancialmente os poderes. Então ele tem que lutar contra os indivíduos que querem essa reforma, contra os indivíduos que pretendem democratizar as estruturas de base do próprio partido, porque ele, a partir do momento que há democracia, o destino dele é incerto na liderança do MPLA. Então, o que é que ele precisa fazer? Precisa de silenciar os indivíduos que querem fazer cumprir a constituição do partido, os indivíduos que querem realmente que o partido comece a funcionar como um partido e não como a casa de quem manda aqui. Para o João Lourenço é importante manter o estatuto do lugar de quem manda aqui, e é justamente isso. E depois tem outro ponto, nós temos uma questão que é muito importante também deixar em Angola, que nós temos em Angola, eu lamento muito